Meus queridos e amados irmãos, muito bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Meus amigos, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Muito obrigado. Está no seu lugar. Obrigado. Meus irmãos, esse texto é o texto alusivo ao cerimonial da Santa Ceia, aonde vamos participar daqui a alguns minutos, mas eu quero, em 10 minutos, refletir com vocês o porquê que o apóstolo São Paulo, aqui no capítulo 11, no verso 23, ele fala sobre revelação e defende a sua autoridade apostólica. Olha como como ele inicia o verso 23 com as duas primeiras frases. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Por que Paulo, logo na primeira frase, ele já se defende? O que vocês vão ouvir de mim, eu recebi de Deus. Porque Paulo estava conflitando com um grande grupo de cristãos da igreja de Corinto, que estava combatendo a sua liderança e autoridade apostólica. A cidade de Corinto foi uma cidade muito rica, porque Corinto tinha um porto. Corinto era o palco das filosofias. Uma grande parte da igreja cristã era de pensadores, estudiosos da filosofia, pessoas que viviam tendo Platão, Sócrates, Aristóteles como referências. A igreja de Corinto era uma igreja que conflitava uns com os outros nas camadas sociais. Por isso que você vai ver em 1 Coríntios 1, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. As pequenas confunde as grandes, as fracas confunde as fortes. É Paulo dizendo o seguinte: diante de Deus todos são iguais. Não existe diferença de recurso, de quem vale mais ou quem vale menos. Jesus morreu por todos, não é? Então, diante desse conflito e dessa defesa que Paulo fazia da sua autoridade apostólica, ele estava dizendo o seguinte: que eu vou ensinar para vocês, não é de mim, eu recebi do céu, a fonte é o trono. Aí ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É interessante que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim: eu não venho a vós com conhecimento de palavras
e sublimidades. Eu venho a vós com o poder de Deus. Aí ele diz assim, ainda que pudesse vir. O que ele diz assim, ainda que pudesse vir? Porque Paulo era um fariseu, Paulo era um magistrado judaico, Paulo era uma pessoa que falava uma média de 5, 6 idiomas, conhecia muito bem o idioma grego, que era o idioma mundial da época, não é? Nós temos hoje, já por muitas décadas, o idioma principal é o inglês, né? O inglês. Na época de Paulo, há 2000 anos atrás, o principal idioma não era o romano, ainda que Roma fosse o império mundial. Mas o idioma da época mundial, para que todos se comunicassem, era o grego, né? Até porque os imperadores romanos, quando crianças, eles iam estudar na Grécia. Assim como antigamente, hoje nem tanto, né? Muitos pais com uma condição monetária a mais, mandavam os filhos para estudar lá nos Estados Unidos, né? Mandar para lá para aprender inglês, se formar lá, estudar em Harvard. Alguns pais mandam para o Canadá para aprender a falar fluente o inglês, depois volta. Como é hoje, há 2000 anos atrás, em vez de mandar para os Estados Unidos, que nem existia ainda, era a Grécia, né? Então, em qualquer lugar do mundo, as pessoas com um padrão melhor financeiro, os filhos iam estudar na Grécia. Então, os imperadores romanos, na grande maioria, estudavam nas faculdades de filosofia da Grécia. Por isso que o idioma daquela época, o principal, era o idioma grego. Então, Paulo, ele era um poliglota. Paulo, ele era um legislador, um homem que conhecia, se fosse nos dias de hoje, a gente ia chamar de um constitucionalista, né? Ele era um fariseu. Hoje você tem os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que a gente ouve toda hora, né? Que os ministros do Supremo Tribunal Federal são os guardiões da Constituição, né? Guardam a Constituição. O que era ser um fariseu? O fariseu era ser um guardião do Levítico, um guardião das leis de Israel. Por isso que o apóstolo São Paulo perseguia os cristãos, não era por maldade. Paulo nunca foi mau. Paulo estava cumprindo o seu ofício e a profissão, porque o guardião da Constituição, ele perseguia para prender. Então, quando o apóstolo Paulo ele perseguia, né? Quando Estevão morreu, Paulo estava ali. Na cabeça de Paulo, quem estava morrendo não era um discípulo de Cristo. Quem estava morrendo era alguém que vivia na inverdade. Era uma pessoa que não vivia as leis judaicas. Por isso que Paulo estava perseguindo essa pessoa, não é? Quando Jesus aparece para Paulo lá na estrada de Damasco, indo lá para a Síria, Jesus aparece para Paulo. Paulo estava indo perseguir alguém que não cumpria a Constituição. Essa aqui é a verdade, né? Então Paulo, ele tinha um conhecimento acadêmico extraordinário, enorme. Por isso que ele diz, ainda que eu pudesse disputar conhecimento com vocês, mas eu não vou disputar. Eu não venho com entendimento de palavras e nem sabedoria. Eu venho a vós com o poder de Deus. Eu venho a vós com a simplicidade do Evangelho, que o Evangelho é simples. O Evangelho é muito fácil você entender aonde está o Evangelho puro sendo pregado. O Evangelho puro é aquele Evangelho que a pessoa
mais nobre de recurso entende e o mais simples entende, porque o Evangelho tem que ser entendido por todos. O textuário da Bíblia Sagrada é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele não pereça. Pronto, textuário dos 66 livros é João 3,16. A pessoa pode ser analfabeta de pai e mãe, pode não conseguir ler nada, muito menos a Bíblia, mas se aprender João 3,16, já conheceu a Bíblia inteira, porque os 66 livros se resumem em João 3,16. Qualquer outra coisa é história judaica e princípios e doutrina. Nada disso leva para o céu. Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento enorme da história de Israel. Conheço não só a Bíblia, como conheço a Torá, conheço o Talmud. Amigo, nada disso abre os portais da eternidade. O que abre os portais da eternidade é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia! É fazer o que Jesus nos ensinou. Aprendei de mim, que sou e humilde de coração. Pronto, o céu está aberto para essa pessoa, né? Aleluia! Porque esse é o Evangelho. Eu me lembro, eu estou falando de uma época que eu estava com 10, 11 anos de idade, não tinha 12, era entre 9,5 a 11, e acompanhando a minha avó, eu estava lá na igreja de Madureira, e havia uma reunião de pastores, e estava ali a missionária Zélia Macalão. Fiquei sentadinho ali, a minha avó estava esperando acabar a reunião, a irmã Zélia queria falar alguma coisa com ela, a minha avó foi lá atender a irmã Zélia. E eu me lembro que ela, muito comedida que era, ela pediu a palavra ao pastor Paulo. E o pastor Paulo deu o microfone para ela. Ela disse: irmão Paulo, ela não chamava o Paulo Macalão de marido, não chamava de pastor, ela chamava de irmão. Era o tratamento dela na igreja com o marido dela. Irmão Paulo, eu queria dar uma palavra aqui e dizer para os pastores, eu estou falando eu nasci em 71, estou falando do ano de 80, 79. Ela disse assim: vocês estão pregando uma mensagem muito difícil do povo entender. Tem teologia demais aí. O povo está ouvindo, mas não está entendendo. Pregam umas mensagens mais simples, porque Jesus está na simplicidade. Isso foi uma palavra dela, eu ouvi isso. Ela falando aos pastores. Vocês estão pregando umas mensagens que o povo não está entendendo. O Evangelho é simples, pregue mensagens simples. Jesus voltará. Deus é amor. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus veio para todos que o amam. Pregue essas mensagens que o Espírito Santo convence o pecador do pecado. Ouvi, guardei. E hoje, 40 anos depois, estou pregando isso aqui para vocês. Aleluia, aleluia, porque o Evangelho é a simplicidade, não é? Por que no dia do batismo, todos usam a beca branca e todos descem no mesmo tanque? A beca branca, no dia do batismo, é um símbolo de que diante da mesa do Senhor todos são iguais. Aleluia, todos são iguais. O Senhor da mesa
quando olha na mesa do banquete o rosto dos seus filhos, ele não vê quem é maior do que o outro, porque diante da mesa todos são iguais. Aleluia! É por isso que no batismo todos usamos a beca branca, porque usando a beca branca, ali não tem distinção de classe social, de conhecimento, de sabedoria, todos estão com o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Por favor, aplauda o Senhor Jesus, por favor. Aleluia! É interessante isso, eu tenho lá em Cabo Frio, pastores que são militares. Lá tem muito militar, porque lá está a base aérea da Marinha, lá tem uma base lá, né? Tem pastores lá que são suboficiais, não é? Dirigem igrejas, lá na sede tem lá alguns. Mas eu tenho um diácono lá, diácono. Sabe quem o cara é? O cara é o comandante da base aérea de São Pedro, perdão, da base naval de São Pedro da Aldeia. Ele é o comandante supremo de toda aquela base. Sabe aonde que você vai achar ele? Lá na sede em Cabo Frio, de envelope na mão, entregando para o povo da oferta. É literal isso, não é, amor? O Arley, é o comandante Arley. E no púlpito tem sargentos, tem oficiais. E dentro da casa de Deus, hierarquicamente, são maiores do que ele. Só que lá no quartel, todo mundo bate continência para ele. Só que na casa de Deus não tem sargento, não tem oficial, não tem comandante. Na casa de Deus tudo é igual, amigo. Tudo é igual. Irmão, pasme com o que eu vou falar a vocês. Ele só vai embora depois que eu for embora. Ele não sai da igreja sem eu estar na igreja. De tanta excelência que ele tem no servir a Deus, não é servir ao pastor, é servir a Deus. Ele diz: pastor, posso ir? O senhor já vai? E às vezes a gente que é pastor fica um pouco mais. Ele diz: eu só chamo ele de comandante. Comandante, pode ir. Não, mas o senhor já vai? Não, eu vou ficar mais umas meia hora. Tá, ok. Essas meia hora ele fica em pé lá. Fica em pé lá. Por quê? Na mesa da salvação, todos são iguais. Aleluia, aleluia. Eu recebi Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte do amor. Jesus é a fonte do perdão. Jesus é a fonte do nosso nome escrito no livro da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu recebi o que também só sai da minha boca aquilo que o Espírito Santo me orienta. Aleluia, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu pego todo o know-how que tenho de conhecimento e eu guardo e fico à disposição do oleiro da igreja. Recebi do Senhor que também vos ensinei. Aí ele diz aqui, interessante isso, eu acho lindo, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi, na noite que foi, tendo dado graça.
Na noite em que ele foi traído por quem? Por quem? Quem foi Judas? Quem foi Judas? Discípulo. Quem foi Judas? Alguém que ele escolheu a dedo. E Judas não foi só um discípulo. Judas foi o cara que mexia com a finança da congregação. Você colocaria para mexer na receita quem você não confia? Por que Jesus botou Judas? Que ele confiava. Não se assuste no longo da vida com decepções de quem você investiu e confiou. Ninguém tem obrigação de a todo tempo te fazer o bem. Nós temos a obrigação em Deus de fazermos o bem, ainda que você não seja correspondido. É Deus que te chamou. Há uma coisa que a gente não pode fugir, e isso vai conosco até o dia da sepultura. É uma coisa chamada consciência. Consciência tira sono. Consciência perturbada traz doença. Uma consciência tranquila, você tem uma madrugada de paz. Aleluia! Não me importa se recebi o bem ou recebi o mal. O que me importa é que eu fiz o bem, porque a fonte do bem está dentro de mim, que é Jesus Cristo. Aleluia! E se alguém não reconhece, que pouco importa. O que importa é que eu estou na presença de Jesus e no tempo certo. Aleluia! Por que eu estou falando isso aqui à igreja? Você vai entender. Jesus tinha todos os motivos para se vitimizar, todos os motivos para reclamar, todos os motivos para ofender Judas, jogar na cara de Judas tudo aquilo que Jesus fez durante 3 anos. Quando Jesus diz assim, quando Paulo diz, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e deu, ele orou. Quando ele acaba de orar, que ele vê Judas perturbado do lado dele, o que ele faz? Ele diz, Judas, vai embora, faz o que está no teu coração, vai. Eu estou te liberando, não vou brigar, não vou ofender, não vou te humilhar, não vou jogar na sua cara nada que fiz. Eu estou te liberando para você fazer o que você quer. Vai. O pão é para eles, mas também é para você. Mas se a tua consciência não te segura aqui, vai. Se o que te dá paz é fazer o mal, faz. E na hora Judas levantou e foi embora. O que Jesus fez quando Judas foi embora? Não era 12? Judas não foi? Não ficou 11? Jesus serviu os 11. O que eu quero falar com isso? O tempo que a gente fica ofendido, martirizando, vitimizando, querendo justificar um momento emocional ruim, por causa de alguém, a gente está deixando de alimentar quem está do nosso lado. Porque alguém não está sendo honesto com você, mas há um grupo que é honesto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não te chamou para ficar olhando quem é desonesto. Deus te chamou para estar caminhando com quem está do seu lado. Judas não foi fiel, mas 11 estava ali na fidelidade. O pão que eu tenho para os 11, eu também tinha para Judas. Judas não quis, os 11 tá, eu vou servir os 11.
estou triste, chateado e aborrecido, mas eu tenho que servir a Santa Ceia. Eu vou repetir o que falei. Estou triste, chateado e aborrecido, mas eu tenho que servir a Santa Ceia. Entendeu o que o Espírito Santo está falando? Você pode estar triste, aborrecido, chateado, angustiado e enfermo, mas tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia, 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 aleluia. Não é todo dia que eu quero sair para trabalhar, mas é todo dia que eu tenho que sair para trabalhar. Por que eu tenho que sair para trabalhar todo dia? Porque eu tenho uma esposa, eu tenho filho, tem conta de água, tem conta de luz, tem condomínio, e tem. Então não interessa, irmão, se eu acordei com vontade de trabalhar ou sem vontade de trabalhar, eu tenho que ir trabalhar. É isso que Jesus está falando aqui para mim e para você. Faz o que Deus colocou na sua mão para fazer. E as forças que vão contrária, maior é aquele que está contigo. Alguns podem não reconhecer o que você faz ou quem você é, mas Deus está levantando outros para caminhar do seu lado. Aleluia! Aleluia! Dá a Santa Ceia para os 11 e deixa o outro que foi, porque os 11 vira 22 e os 22 vira 44. Eu estou falando isso como princípio de vida familiar, profissional, ministerial. Às vezes nós temos 4 filhos, 3, só alegria, 1, perturbação. Você pega a tua atenção inteirinha, joga para 1, e os 3, você esquece, você ignora, você não dá atenção de mãe nem atenção de pai, porque é tudo focado aqui, só que aqui é 1, aqui é 3. Se você cair doente, esse 1 te larga, esse 3 te salva. Ah, mas eu amo os 4 igual, não é com diferença nem distinção. Se tem uma coisa que você tem que acreditar, é no tipo de educação que você deu. E de valores que você ensinou. Porque ainda que se desvie, saberá o caminho do retorno. Porque foi você que ensinou, foi você que discipulou, foi você que leu, foi você que investiu o tempo, foi você que trouxe para a casa de Deus. E isso é normal. Um desando de um filho é normal. Isso não é um erro de um pai, uma falha de uma mãe, onde eu errei. Você não errou, você ensinou. Assim como Jesus não errou quando Judas não foi honesto com ele. Porque cada um tem sua personalidade e natureza. Abraão não errou com Isaac. Isaac não errou com Jacó. E Jacó não foi honesto com o pai. Jacó não foi um bom filho. Jacó foi um filho que eu não gostaria de ter tido. Foi o Jacó. Ruim, maquiavélico, tomador de bênção, enganava o irmão, enganava o pai.
aproveitou que o pai estava cego, se fez passar pelo irmão. Olha que filho ruim é esse. Jacó foi ruim. Jacó só prestou quando Deus se revelou a ele naquele deserto. Ali ele passou a prestar, mas ali ele deixou de estar com seu pai, que o pai já havia morrido. O Jacó que o Isaac conheceu foi um filho ruim, porque quando Jacó se converte, Isaac já não estava mais ali. Então, quando Isaac morre, ele morre sabendo: eu estou morrendo, estou deixando um filho ruim aí. Ruim, enganador, o cara me enganou. Mas aonde que Isaac errou? Isaac não errou. O ensinamento que ele recebeu de Abraão, ele transferiu para Jacó e Esaú. A questão é que todo filho de quem Deus tem aliança também está debaixo de uma promessa. Aí lá na frente Deus se revela a Jacó e transforma ele em Israel e faz dele um patriarca e um modelo e referência de sucesso. Quer vencer na vida? Olhe para Jacó. Quer prosperar na vida? Olhe para Jacó. Quer ser um bom pai? Olhe para Jacó. Jacó foi péssimo filho, mas foi um extraordinário pai. Vai ver a história dele com os filhos. E quando a filha dele foi tocada lá na cidade de Siquém, o tanto que ele sofreu e amargurou. Foi um péssimo filho, mas um maravilhoso pai. Só que ele só foi um bom pai e deixou de ser péssimo filho depois que Deus se revelou a ele naquele deserto. Ali Deus muda o caráter daquele homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O que eu quero dizer a você, mãe e pai? Ei, tem coisa que é Deus que vai fazer. Tem encontro que é Deus que vai marcar. Saiu do teu ventre, tem o teu sangue nas veias, preocupa não, por causa de você tem aliança com a eternidade. Aleluia, 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 aleluia. Faça o que Deus mandou fazer, faça o que Deus entregou na sua mão para fazer, desenvolva o trabalho que Deus mandou você desenvolver, cresça, se aperfeiçoe, estude. Semana passada eu estava reunido com a juventude aqui no auditório, no pós-culto, dizendo para eles: estuda, 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 estuda. Era o meu conselho. Eu não aconselhei ninguém a orar, não aconselhei ninguém jejuar, só aconselhei: estuda, estuda, estuda. Oração e jejum vocês já fazem aqui comigo, porque você estudando, você tem ferramenta para crescer, e Deus abre porta onde não tem porta. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar teus filhos, eu quero abençoar seu casamento, eu quero abençoar aonde tiver um filho, onde tiver um neto, onde tiver um bisneto, aonde tiver uma nora, aonde tiver um genro. Eu quero abençoar agora em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja agora. Aonde tiver um noivado se preparando para o casamento, que a bênção de Deus venha agora. Quero abençoar em nome de Jesus. Ah, pastor, há um filho me tirando sono, há uma filha me perturbando. Todos são bênção. Seu ventre é ventre de bênção. Seu ventre é ventre de vitória. Seu ventre é ventre que tem a mão de Deus sobre ela. E se saiu do seu ventre, o futuro está garantido no Senhor. Deus vai visitar e vai abençoar para a glória do nome dele. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. O Senhor Jesus, na noite em que foi,
traído, machucado, chateado e amargurado, mas alimenta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, principalmente às senhoras. É todo dia que vocês acordam com vontade de cozinhar? Sim ou não? Mas por que cozinha? Que os passarinhos ficam tudo assim, ó, os filhinhos. Sim ou não? Né? O marido chega em casa, não vai nem para o quarto. O primeiro lugar que o marido vai é para... Antes do marido... O marido entra em casa, antes de ir em qualquer lugar, primeiro ele passa na... Depois ele vai lá para dentro. Sim ou não? Primeiro ele passa na... Amiga, não tem que cozinhar? Não tem que fazer bem feito? É o que Deus mandou fazer. O Espírito Santo não te pergunta de manhã: está animada para cozinhar, minha serva? Tem que cozinhar porque os passarinhos estão ali, ó, esperando o alpiste. Sim ou não? É isso, amiga. Sabe o que é que menos vale para Deus no exercício do nosso ministério? O que menos vale para Deus no exercício do nosso ministério é o nosso estado emocional. Pasme com o que eu estou falando. É o que menos vale. Deus não está nem aí se a gente está triste. Deus não está nem aí se a gente está amargurado diante das responsabilidades. Ele diz assim: faz o que tem que fazer, depois eu cuido de você. Cumpre a tua obrigação, depois eu vou cuidar da tua casa. Aleluia! Faça o que tem que ser feito, como mãe, como esposa, como marido, como servo, como filho meu. Quando terminar o teu trabalho, eu, o Senhor, cuidarei de você. Aleluia! Aleluia! Por gentileza, queridos, levante suas duas mãos, feche os olhos, glorifique a Jesus bem alto. Adore a Deus, adore. Adore a Jesus, adore ao Pai, adore ao Filho. Levanta, trabalha, anima, vamos para frente. Aleluia, aleluia. Faz o que Deus mandou fazer. Cuida da casa que Deus te deu. Cuida do casamento que Deus entregou. Cuida dos filhos que Deus te confiou. Cuida daquele trabalho que você tem, que faz o pão chegar na sua mesa. Ainda que você esteja trabalhando aonde não quer e fazendo o que não gosta, não tem problema. Faz o que não gosta, fica onde não quer, mas leva o pão para casa. E no tempo certo Deus abre porta onde não tem porta. Aleluia, 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 aleluia. Eu não estou aqui nesse serviço porque eu quero, eu estou aqui porque eu amo a minha esposa. Eu não vou sair para trabalhar porque eu quero, eu vou sair para trabalhar porque eu amo os meus filhos. E o amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pela minha casa, me faz romper as dificuldades. Essa é a minha visão, é a tua visão, é a visão de todos nós. Porque amor não é palavra, amor é atitude. Aleluia! Amor é atitude, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fica 24 horas olhando para mim e para você, dizendo: eu te amo, 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 eu te amo. É isso que diz? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu atitude, sacrifício, perda,
tirar o que ama e dar em benefício de quem se quer a bênção. Ele deu seu único filho, ele pegou o que tinha de melhor no céu e abriu mão e botou para morrer por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. As esposas, deixa eu falar uma coisa às senhoras, não precisa ficar toda hora perguntando ao marido se ele te ama, não. Homem não gosta muito dessas coisas. Você quer saber se teu marido te ama? Quando ele sai para trabalhar. Porque o homem são atitudes. Quando ele volta, quando ele sai do trabalho, vai direto para casa. Retidão, isso é retidão. É o que Deus falou para Josué, ser reto. Nem desvia para a direita nem para a esquerda, é retidão. Saiu do seu trabalho, vai para casa. Saiu de casa, vai para o trabalho. Dá a mão, vai para a igreja. Você sabe onde ele está, você sabe o que ele está fazendo. Se ligar lá, não tem surpresa ruim. Isso é prova de amor. Estou só dando uma dica aqui. Isso é prova de amor. Aleluia, 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 aleluia. De vez em quando, lógico, força a gente a falar isso, senão fica muito chato também. Né? Mas não é toda hora não, porque o homem, ele é na atitude. O homem é na atitude. Se a natureza foi Deus que fez assim, foi Deus que fez assim. O homem ama caçando para trazer para casa, e a mulher ama cuidando, zelando, porque a mulher é a zeladora da família e o marido é o mantenedor da casa. O marido mantém, a mulher zela. Aleluia, a mulher zela. Esse é o papel que Deus estabeleceu. Aleluia. Que nada impede do marido ir para a cozinha fazer uma comidinha de vez em quando. Nada impede da gente fazer uma graça, né, gente? Principalmente naquela noite que a gente quer um beijinho a mais. Nada impede da gente fazer um, né? Nada impede. Aleluia! Levante as duas mãos por gentileza. Feche os seus olhos. Glorifique a Jesus bem alto. Adore a Deus, adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo. Glorifique a Jesus. Adore a Deus. Aleluia. Família abençoada, lar abençoado, matrimônio abençoado, sua casa abençoada, sua saúde abençoada. Deus repreendendo as enfermidades, prosperando nossos filhos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Deus é a fonte da sua casa. Deus é a fonte da sua vida. Deus é a fonte da sua saúde. Deus é a fonte da sua inspiração. Deus é a fonte das revelações que você recebe. É isso que Paulo está dizendo. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Eu não faço nada, disse Paulo, sem primeiro receber do eterno Senhor. Aleluia, glória a Jesus.